A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. Mais uma vez esse nosso encontro especial para falar sobre saúde, para falar sobre cuidados da saúde. O programa de hoje é um programa muito especial, onde a gente vai falar sobre a nutrição, o que a nutrição tem a agregar na vida das crianças, jovens e adultos não típicos. Então fique ligadinho que tem muita informação importante por aqui hoje. E é claro que a gente sempre convida, né, um profissional da área para dividir aqui com a gente, para trazer informação importante, com seriedade e qualidade aí, num bate-papo que a gente faz aqui sempre muito gostoso, né, onde você aí do outro lado fica antenadíssimo. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Isabel Spargoli. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Acertei? Acertou. Esse Isabel negócio... Spargoli, ó, tá certinho. Závoli, Spargoli. Tudo italiano. O negócio tá meio italiano aqui hoje. Seja bem-vinda, Isabel. Muito obrigada, Tati. É um prazer. Muito feliz com a sua presença aqui, porque Obrigada. A gente vem trazer um tema muito importante, sim. Né, dentro dessa área. Só que para começar eu queria entender por que a Isabel escolheu nutrição e por que quais são as especializações que você atua e o porquê, né? Aquela pergunta de milhões. Pois eu me formei tem 15 anos, eu fui fazer nutrição porque eu sempre tive uma luta com a balança. Eu acho que muitas de nós nutricionistas vivemos isso até chegar na nutrição e eu tinha uma luta contra a balança. E aí eu falei, bem, eu acho que eu preciso me aprofundar. Eu sempre gostei da área de saúde. E aí eu falei, bem, eu acho que eu vou me encaminhar para a área da nutrição. E aí eu me formei na Universidade de Santa Úrsula, lá no Rio, tenho 16 anos de formada. Logo que eu terminei, eu fiz a minha primeira especialização em nutrição ortomolecular e nutrigenômica. Eu sempre gostei de ver o indivíduo como um todo e a orto, ela dá essa amplitude, né, do tratamento. E aí eu fui trabalhando e aí há 8 anos atrás, eu engravidei da minha filha, da Eduarda, e eu morava no Rio, nós viemos para Friburgo. Eduarda nasceu prematura e muito alérgica. E aí eu via que faltava um profissional que entendesse do que eu falava, porque eu falava com os profissionais da área, não, isso que você fala não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu falei, bem, então eu vou estudar. Já que eu acredito... Eu vou estudar. Eu vou estudar para tratar minha filha. Olha! E aí eu fiz a minha segunda especialização em nutrição no autismo, TDAH, síndrome de Down, alergias e hipersensibilidades alimentares. Depois eu fiz nutrição em neurologia e psiquiatria. E agora eu estou terminando a nutrição materno-infantil. Olha, então nós temos aqui vários programas agendados aí para ver. À frente, bastante coisa. Nós vamos ter muitos programas agendados por aqui, não vai ter jeito. São muitas especializações. Sim. E eu acho que tem muita coisa interessante para a gente trazer para o pessoal de casa. Sim, cada vez que me descortinava uma situação na minha casa em relação à minha filha, eu ia estudar. Olha. Aí eu fiz modulação intestinal do Murilo Pereira, todos os cursos do Murilo Pereira, da Denise Carreiro, e aí eu fui me aprofundando nas questões de alergias e hipersensibilidades alimentares e comecei a trabalhar com crianças não típicas. E eu me apaixonei pelos atípicos, porque os atípicos são fofos demais. Não que as crianças típicas não sejam, mas os atípicos, eles cativaram o meu coração. Então foi por isso que é por isso que eu estudo tanto todos os dias as questões que a nutrição,
como que a nutrição pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Muito bem, muito bom. Respondido. Respondido. Com um brilho no olhar, respondidíssimo. Eu amo muito o que eu faço. Coisa boa. Agora, qual a importância de uma alimentação adequada na vida das crianças, jovens e adultos não típicos? A gente está falando de criança, porque né, é onde vem essa preocupação, muitas vezes onde chega o diagnóstico, mas nós temos jovens e adultos também, né? E assim, o diagnóstico ele começa normalmente aos 2 do autismo, né? Pegando o autismo. Ele normalmente começa aos 2 anos. Antes disso, os testes não ficam muito concretos. E trabalhar com a criança é você ver lá no futuro uma semente que você plantou. Esse jovem preparadíssimo aí na vida, né? A gente consegue diminuir a seletividade alimentar, recusa alimentar, a compulsão alimentar, que é muito característico do autista, como é muito característico também a questão de compulsão alimentar na criança com síndrome de Down. Então, a criança bem estruturada, uma introdução alimentar, um acompanhamento até 4, 5 anos, a gente prepara para um adulto ok. Olha que massa. A gente molda o paladar do adulto na primeira infância, até os 2, 3 anos. Então, são essas crianças que eu gosto muito. Não é que eu não gosto de atender adolescentes e adultos, eu gosto. Até porque eles têm as questões que permeiam... E não tiveram esse olhar lá atrás, que né? não tiveram esse olhar lá atrás. Aí vai chegar numa profissional que vai entender o que eles estão falando. Mas assim, é saber que eu plantei uma sementinha ali e que aquilo vai se perpetuar. E eu falo sempre com as famílias, eu não faço sozinha. Eu dou o caminho das pedras, eu dou as orientações, eu ajudo vocês, mas é uma parceria entre eu e a família. E aí a gente consegue ir e a gente vai por longo tempo. Olha que massa. Então, Isabel, você lá no seu consultório, no seu espaço, tem essa criança com autismo, com síndrome de Down. Raramente aparece uma criança com paralisia cerebral, porque ele já tem home care e dentro do home care já tem a nutricionista, mas o meu grande foco de atendimento é o autismo, o TDAH e a síndrome de Down. Ok, então muito importante, então no caso, né, a pergunta que eu fiz sobre a importância é você modular lá para essa juventude, esse adulto. Isso, né? E assim, cada síndrome tem uma especificidade alimentar. Entendi. Então a gente tem que tratar, que eu sempre falo com os pais, os responsáveis, os cuidadores, não é coitadinho, não é porque tem autismo, que tem TDAH, que tem síndrome de Down, que pode comer tudo. Ele é uma criança. Ele tem as suas necessidades fisiológicas da idade. Então, a gente precisa trabalhar isso além da síndrome, conjugar também com as síndromes, com os transtornos. Muito bem. Agora, quais os benefícios da nutrição para o desenvolvimento físico e cognitivo dessas pessoas? Tati, é um divisor... É uma lista muito grande? É um divisor de águas, assim. Quando a gente consegue, com uma família engajada, que entende o propósito, que entende a necessidade, nossa, só tem ganhos. Assim, eu tenho pacientes autistas que não eram verbalizados, que não verbalizavam, que usavam fraldas. Hoje eles já estão num avanço muito grande, muito grande. Com essa mudança com a mudança na alimentação. A nutrição tem um papel fundamental nessa questão do cognitivo da criança. Muito bem. Agora, quais são os principais desafios na promoção de uma alimentação saudável, né, para essas crianças aí não típicos? É aquilo que eu falei com você. É não ver o seu filho, enfim, né, a criança que você cuida, como um coitado. Ele é uma criança. Esse é o primeiro grande desafio. É o primeiro grande desafio. Parar de vitimizar a criança. A criança não é vítima. Ela tem as suas carências, ela tem as suas necessidades e a gente precisa trabalhar em cima dessas necessidades, em cima desses marcos da idade, dos marcos que
acompanham essa criança. Então, o grande desafio é fazer com que os pais não vitimizem os próprios filhos. É o que eu mais encontro do consultório, é isso. Depois que eles entendem a abordagem, a dinâmica, a necessidade de ter uma alimentação colorida, diversificada, dentro do que eles necessitam e do que eles podem, aí o processo deslancha. Entendi. Então, primeiro é esse olhar, né? De qual é a necessidade para a gente cuidar. Sim. E às vezes o que a gente acaba entendendo dessa mãe, desse responsável, né? São muitos profissionais que a gente tem que buscar. Então eu já levo ele ao fisioterapeuta, eu já levo ele nesse médico, eu tenho que levar ele para isso, para aquilo. Tenho que colocar o nutricionista nessa lista. Tem. O nutricionista faz parte dessa equipe. E todos os meus pacientes, eu peço aos pais e os responsáveis para me passar o nome e o contato de todos os terapeutas que atendem a criança. Porque é todo mundo junto. Porque todo mundo tem que remar no barco na mesma direção. Eu não posso falar uma linguagem, a TO fala outra, a psicóloga fala outra. A gente tem que todo mundo falar a mesma linguagem. Então, eu faço contato com os terapeutas. Olha, eu sou Isabel, eu estou no caso, a minha terapia é essa. Se você precisar dividir alguma coisa, se você vê algum avanço, algum retrocesso, entre em contato comigo, vamos caminhar juntas. Então, eu faço questão, eu falo com o médico, eu tenho contato com neuropediatra, com pediatra, e eu faço questão de falar, eu faço parte dessa equipe. É além consultório, né, Isabel? Então, não dá só para receber essa criança, prescrever ali e falar, ó, vai ter que comer assim assado, não é assim que funciona. Não, vai muito além do consultório. Eu disponibilizo o meu WhatsApp para esses pais, porque qualquer dúvida que surgir, Isabel, eu vi isso, pode isso, Isabel, terapia tal, pode fazer tal. Eu fico full time com esses pacientes. Olha, que legal. Aí quando você fala, por isso que eu gosto de trabalhar com criança, aí a gente consegue entender. Que ali na frente, realmente, você vai ver uma entrega, Tati, muito grande, assim, é quase que um propósito de vida tratar essas crianças, sabe? Eu me orgulho muito de ter escolhido essa área. Muito bacana. E a gente fica feliz em saber que existem profissionais que abraçam, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico, ele tá aí, né? Ele vem acontecendo, acontece aqui, acontece ali, acontece perto da gente, ou não. E aí, às vezes, você fala, como que essa família vai lidar com essa situação? E assim, as pesquisas mostram que do autismo, em 2030, a probabilidade é de 1 para 1. Um típico vai ter um não típico. Nossa. Então, precisa ter uma inclusão dessas crianças. Com certeza. O SUS precisa incluir essas crianças também, porque, assim, é difícil, eu sei, para os pais manter esse monte de terapias. É por isso que eu falei, vamos entrar mais um na lista? Como é que é isso? Pois é. Né? Então, assim... Do ideal para o possível, né? A gente está falando que existe uma necessidade, né? Sim, o ideal seria que o SUS também abarcasse essas crianças, porque elas vão crescer, elas vão ser um adulto. Verdade. E aí, vai ficar à margem? Vai ficar 1 para 1, vai ficar à margem? Isso não pode. Então, a gente precisa começar a caminhar para entender que eles também fazem parte. Caminhar todo mundo junto. Sim, sim. E assim, é saber que aqui em Friburgo tem uma profissional que trata. Exatamente. Porque às vezes está procurando em outro lugar também. Porque tem muita gente que sai daqui, vai a Niterói, vai para o Rio em busca de uma nutricionista especializada em crianças não típicas. E tem eu aqui. Aí, tá vendo? Por isso você tá aqui, pra gente poder contar isso pro pessoal. Ó, vou chamar um intervalo rapidinho, já já a gente volta para continuar esse papo, tá? Tá ótimo. Gente, é sobre isso. Trouxemos Isabel aqui para você ficar antenado aí do outro lado, para que você possa, né, contactá-la, para que você possa indicar para alguém que você sabe que está procurando também. É sobre isso, essa troca gostosa que a gente faz por aqui. O intervalo é rapidinho, já já a gente volta. Ano novo, dá para fazer diferente, melhor. Tudo começa no sonho, que se transforma em planos para sua vida pessoal e profissional. Planos para sua saúde e bem-estar. Aproveite esse ano novinho que está aí e faça dele um ano para você, para quem te ama e ama você. Nós, da Unimed Serrana RJ, temos certeza que 2024 tem lindos planos para você. Aqui tem saúde, aqui tem planos, aqui tem Unimed Serrana RJ.
Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. O que você espera encontrar em um hospital? Uma emergência 24 horas com o menor tempo de espera? Profissionais de excelência, tecnologia que traz segurança e rapidez nos atendimentos? Humanização e cuidados com você e sua família? Nós, do Hospital Serrano, somos comprometidos com sua saúde e seu bem-estar. Hospital Serrano, nós gostamos de cuidar de você. Estamos de volta para dar sequência ao nosso bate-papo com a nutricionista Isabel, que está aqui trazendo para a gente várias informações importantes. E é claro que assim, vão aparecendo dúvidas, né? Sim. Onde a gente vai tentando entregar para o pessoal de casa aí, né, como funciona o seu trabalho. Sim. E essa colheita muito maravilhosa, né? Desse plantio e essa colheita. Sim. A gente fala muito sobre isso aqui quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de alimentação, né? E agora eu queria saber qual a correlação entre modulação intestinal e autismo. Existe uma correlação? Total, eles estão totalmente correlacionados. O intestino do autista é o que a gente diz que ele é aberto. O nosso intestino tem que ser fechadinho, assim. As células precisam ser coladinhas e o intestino do autista é todo aberto. As células são abertas. E nesses espaços vão passando partículas de bactérias, de vírus, de protozoários, partículas grandes de proteína, como a caseína, que é uma partícula proteica do leite, uma delas, do glúten, e isso vai inflamando esse organismo que já tem uma inflamação. Porque atrás desse intestino tem todo o nosso quadrimúnio, 90% do quadrimúnio está atrás do intestino. E às vezes as pessoas não valorizam tanto esse intestino, não cuidam do intestino. Não, né? E assim, eu começo o tratamento do autista com a modulação intestinal. É o meu primeiro passo. Se eu não tratar o intestino, eu não trato a cabeça. Porque o intestino é ligado com o cérebro e o cérebro é ligado com o intestino. Então eu preciso refazer esse epitélio intestinal. É como se eu te desse um boot no intestino. Eu refaço esse epitélio intestinal com suplementações da nutrição ortomolecular, para que eu consiga trazer uma integridade de mucosa, uma integridade das células, para que a gente consiga melhorar essa ligação cérebro-intestino, intestino-cérebro. Porque a barreira hematoencefálica do autista é permeável. O que é permeável? Ela é aberta também, ela é porosa. Então, essas partículas de bactérias, de protozoários, de vírus... Vai para esse caminho aí. Elas entram na veia porta e vão embora, vão bater lá no cérebro. E cai na bainha de mielina, nas fendas sinápticas. Então, agita... São nomes complexos, São, sim, Isabel. e são anos Você está de jogando estudos. aqui uns nomes bem complexos para gente. E são anos Mas de é interessante estudos. para que a gente possa entender que... Sim, o mecanismo. Como que isso funciona. Entendi. Assim, não é aleatoriamente. Não adianta eu pegar e dar probiótico para a criança, porque eu vou agitar o autista se eu der probiótico. Então, eu tenho protocolos e momentos para cada tipo de cepa que eu vou colocar, para cada probiótico, tem um momento certo. Então, assim, tem todo um caminho para eu seguir até eu conseguir fazer com que esse intestino esteja íntegro novamente,
para eu conseguir chegar lá no cérebro da criança. E isso demanda um tempo. E isso, a modulação intestinal, os cursos de modulação intestinal me ensinaram a fazer. Olha que massa. É fantástico, é fantástico. Você vê assim, equiparando uma criança típica com uma criança não típica, quando ela faz modulação intestinal e os pais conseguem levar direitinho o plano alimentar, é quase que assim, é imperceptível, dependendo do grau do autismo. Se eu tenho um autismo grau 1, que é o grau mais leve, é quase que imperceptível quando você começa a fazer a modulação intestinal e essa criança começa a responder. E o legal da criança é diferente do adulto. O adulto demora a responder, a criança não. É assim, né? Porque a criança não tem vício. É muito raro a criança ter vício. Então você consegue refazer esse intestino muito rápido. Então a resposta é muito rápida. Sabe, de organização, de comportamento, de foco, de concentração. Você consegue ver muito rápido isso. Se chega um autista adulto para Isabel. Mesmo mecanismo, eu começo da mesma forma. Só que vai demorar um pouquinho mais. Porque ele é cheio de vícios. Então a gente precisa trabalhar os vícios. Se ele tiver uma compulsão alimentar, uma seletividade alimentar, a gente tem que trabalhar isso e trabalhar a modulação intestinal. Aí dá mais trabalho, mas eu faço também. Muito bem. Agora, existem alimentos contraindicados no autismo? Porque a gente fala tanto de seletividade, né? Existem, pois mas é. Mas e o contraindicado? Pois é, assim, já tem muitos estudos que mostram que o excesso de glúten, né, das farinhas brancas, macarrão, enfim, né, as farinhas, o glúten, o leite de vaca, que tem as proteínas, as cadeias proteicas do leite são muito grandes. E por causa dessa permeabilidade intestinal, ele não consegue digerir. E aí ele entra e vai bater lá na barreira hematoencefálica. Então a gente não fala nem de proibidão, mas... A gente faz a troca. Porque o que eu faço? Se eu retiro o leite animal e não coloco nada nesse lugar, o que essa criança vai tomar? Se ela está... viciada no leite, porque o leite, como o glúten, ele é chamado de caseomorfina e gluteomorfina, e ele causa o mesmo prazer que a morfina causa no cérebro. Gente, por isso que ficamos atrás de um pãozinho? E de um Nescau, de um achocolatado. Entendi. Por causa disso. E para a criança que já está acostumada com esse pãozinho, com esse achocolatado, ela não quer trocar. Não. Nossa, deve ser desafiador para esses pais, né? Para esses pais, para os responsáveis. E assim, é um dia de cada vez, Tati. A gente vai fazendo desmame do leite. Uma semana você dá uma parte. Na outra semana você tira uma parte do leite de vaca, entra com leite vegetal. Eu vou num desmame gradativo. Porque eu não posso chegar para o pai e falar assim, não, amanhã você vai e compra o leite vegetal de coco. A criança não vai tomar. É óbvio, ela já está com a papila gustativa dela, com todas as questões acostumada. E às vezes ela está numa fase que ela só aceita aquele tipo de alimento. Ela só aceita aquele tipo de alimento, aquela cor, aquela textura e às vezes até a mesma embalagem. É uma rigidez de pensamento muito grande. Eu tenho pais que pegam achocolatado, jogam o achocolatado fora, lava a caixa, pega do leite vegetal e coloca dentro da caixa do achocolatado que ele está acostumado a tomar, estava acostumado a tomar. Entendi. Pra gente conseguir ir fazendo esse desmame. Demora bastante tempo. Não é uma coisa para anteontem, é uma coisa paulatina. Muito bem. Agora, existem alimentos... que são contraindicados no TDAH? Existem, né? São os alimentos excitatórios, que são os alimentos que têm glutamato monossódico, que é uma porcaria da indústria. E quais seriam esses Os alimentos? empacotados, industrializados, esses biscoitos que vendem na casa que vendem biscoitos, esses biscoitos. Enfim, pra gente não fazer propaganda aqui, né, Isabel? De glutamato monossódico, não só o glutamato monossódico, mas o xilitol, eritritol, manitol, que são adoçantes que vêm do petróleo, eles são polióis, eles fazem mal ao intestino. Os corantes, principalmente corante amarelo, que é feito de tartazina. A tartazina é um besouro, é da asa do besouro. E os açúcares simples, que são os que eu mais peço para ir tirando da dieta dessas crianças conforme vai passando o tempo. E assim, é uma mudança
de comportamento que às vezes você fala assim, tem criança em casa? Você não acredita como que a criança consegue se acalmar quando você consegue tirar esses alimentos que excitam essas crianças. E aí, quando a gente fala desses açúcares, quando a gente fala desses biscoitinhos, Sim. aí a gente fala tanto para a criança, como para o jovem, como para o adulto. Todo mundo, na verdade, não só os não típicos, para os típicos também. Já fica a dica da Nutri, né? Já fica a dica da Nutri, não compre, porque ele tem um excesso de açúcar, ele tem um excesso de corante, ele tem um excesso de tudo, ele faz muito mal ao organismo. Então, assim, para qualquer faixa etária e para qualquer pessoa não deveria ser usado. Entendi. Fica a dica da Nutri. E quando a gente chega lá, nesse lugar que a gente vê o biscoitinho, agora vem escrito bem grande, né? A Anvisa mudou a rotulagem, graças a Deus. Alto teor, né, do açúcar ali, nesse caso, né? Sim. Então, pode servir de alerta. Às vezes você vai falar, mas eu amo tanto esse biscoito, que tem um vício, né, do paladar. Mas eu acho que serve de reflexão pra gente. Sim, de ir que mudando. Você tá comendo, né? A gente é o que a gente tá... A gente é o que a gente come, o que a gente absorve, o que a gente pensa, o que a gente fala. Então, assim, é uma mudança global, né, de hábitos que precisa ser feito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse responsável, esse pai, essa mãe, essa avó, que convive com essa criança ali no dia a dia, que está fazendo essa mudança de hábitos na alimentação, ela acaba mudando o hábito dela também, né? Isso é muito legal, porque, assim, a microbiota da família é toda igual. Então, assim, a microbiota é muito semelhante, na verdade, do pai, da mãe, da criança, da avó, de todo mundo que mora na casa, é muito semelhante. Então, quando você muda a criança, você consecutivamente muda os pais. Olha. Porque não dá para você pedir uma criança comer um prato colorido com 5 cores diferentes. Se você tá ao lado se dele... o pai tá comendo hambúrguer. Vamos ter bom senso. Entendi. Os responsáveis são o espelho das crianças. Exatamente. Então você não pode pedir uma mudança de hábito de uma criança se o adulto não tem a mesma mudança de hábito. Então isso, eu falo isso lá no consultório. Isso é para todo mundo. Vai ter que todo mundo embarcar nessa. E daqui a pouco lá na frente está todo mundo super bem, porque melhorou também essa qualidade aí. Isso aí. Isso é muito bom. Agora, nós podemos falar de curvas de crescimento e suplementação para crianças com síndrome de Down? E quais seriam? Sim, Se né? é a mesma curva, porque a mamãe leva lá essa criança e fica desesperada se tem ou se não tá. Pois a criança com síndrome de Down, ela tem um crescimento menor, ela tem questões tireoidianas que causam essa questão do crescimento menor, tem o hipotireoidismo. Então, hoje existe uma curva específica para as crianças com síndrome de Down. Então, você não pode pegar uma criança com síndrome de Down e jogar numa criança típica. Entendi. As curvas não batem, a criança vai ficar defasada. Então, hoje a gente tem uma curva, sim, específica para as crianças com Down. E em relação à suplementação, eles perdem muito zinco. Para eles poderem se regular, para não falar termos muito técnicos, para eles conseguirem se regular, fazer todas as funções que o organismo demanda, eles demandam de muito zinco. Então, eles demandam de mais zinco do que uma criança típica, de zinco, magnésio. Então, a gente faz eu faço uma série de suplementações com as crianças com Down, porque eles também têm um envelhecimento precoce. Então, eu uso resveratrol, eu uso EGCG, eu uso zinco, ferro, uma série de suplementos para eu ir retardando todas essas questões fisiológicas da síndrome de Down. Olha, muito bacana. A gente entende aqui que é muito estudo, é uma caminhada intensa, mas é muito bacana e importante a gente falar para as pessoas que estão assistindo a gente que existe o caminho, através da alimentação, que é algo, né, que a gente entende que vai fazer toda a diferença. Agora, Isabel Spargoli, onde o pessoal te encontra, por onde você anda, vamos deixar o contato para quem está assistindo a gente. Então, meu consultório fica na rua Nossa Senhora de Fátima, número 21, aqui no centro. O meu contato é 21 99 647 4696. E o meu Instagram, meu arroba, é Isabel com Z, Spargoli, nutricionista.
Muito bem. Quero agradecer sua participação aqui com a Obrigada. gente. Essa entrega, né? Falar com paixão sobre um Sim. assunto tão importante Sim. é especial demais e acaba levando para quem está em casa aí, né? Um pouco desse conhecimento. Falo que é uma troca muito, muito maravilhosa. Sim, Muito sim. obrigada. E vamos marcar uma próxima para a gente. Eu sei que tem muito assunto aí para a gente trazer para cá. Temos sim. Obrigada. Beijo, obrigada, tá? Obrigada. Gente, que bate-papo bacana. Quando a gente fala, né, que todo mundo tem que estar envolvido, é sobre isso, todo mundo tem que estar envolvido. Então, às vezes você ouviu aqui algumas informações e fala, mas eu não convivo, né, com essa criança não típica, mas a gente convive o tempo todo, quando a gente sai, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai à escola, quando você vai buscar uma criança, né, na escola, tem um coleguinha. Então, é um momento, né, para a gente aprender, sempre tem espaço para a gente aprender e para a gente caminhar junto aí, né, na direção dessa inclusão que deve acontecer todos os dias, tá bom? Então, ó, vamos ficando por aqui. Beijo carinhoso para vocês. Obrigada aí por assistir, por prestigiar o Muito Mais Saúde, ok? A gente volta na semana que vem com muito mais. Tchau, tchau. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você.